noite para quem está chegando nessa aula desse projeto maravilhoso que é o Simplificando a Depilação a Laser. Hoje na aula eu me propus a falar sobre as indicações e as contraindicações da depilação a laser, porque quando a gente começa a trabalhar com depilação, parece uma coisa muito óbvia, né? Para quem é indicado, para quem não é indicado. Mas quando você começa a estudar mais a fundo, não é tão óbvio assim, porque a gente tem contraindicações que são, obviamente, absolutas, né? São aqueles casos escancarados que não se faz a depilação, mas a gente tem alguns casos de depilação que tem uma contraindicação relativa. Então, nesses casos, a gente requer ali um pouco mais de dedicação, um pouco mais de avaliação mais aprofundada para a gente conseguir fazer ou não a depilação a laser nesses casos, tá? Então, são esses casos mais específicos que a gente vai abordar hoje. Além de a gente descobrir aí quem é o paciente ideal mais indicado para depilação a laser, que é aquele paciente que a gente bate o olho e sabe que vai dar resultado, tá? Mas antes da gente começar a aula, enquanto o pessoal tá entrando aí, eu quero já começar pedindo desculpa para vocês pela minha ausência aí nesses últimos dias aqui no perfil, porque eu sei que vocês olham todos os dias o conteúdo, né? Fiz o máximo para trazer conteúdo para vocês, mas tive aí alguns compromissos pessoais nesse feriado e aí eu não consegui estar inteiramente aqui. E aí hoje de manhã eu tava pensando nisso, né? Porque muitas pessoas, de verdade, assim, fiquei até emocionada assim com a preocupação de vocês, porque muitas pessoas me mandaram mensagem preocupadas se tinha acontecido alguma coisa, porque eu não apareci hoje nos stories, eu apareci na metade da tarde só, e algumas pessoas já tinham mandado mensagem perguntando se tinha acontecido alguma coisa, se ia ter aula hoje, porque eu não tinha falado nada ainda, né, hoje. Então, fico muito agradecida, assim, com a preocupação de vocês, mas aí, hoje de manhã eu tava fazendo uma reflexão sobre isso. Quando eu abri meu negócio, 10 anos atrás, quase, né, que eu abri a clínica, e ela já modificou várias vezes desde então, e eu imagino que muitas de vocês estejam passando por isso também agora, abrindo seus negócios, ou estão no início do negócio de vocês. Eu dava minha vida, assim, pelo meu negócio, né? Eu praticamente morava dentro da clínica. Eu começava a hora que quisessem, que tivesse paciente, eu estava aqui. E eu só ia embora a hora que não dava mais para ficar mesmo. Então, às vezes, eu chegava às 5:30 da manhã, ia até 11 e pouco da noite. Trabalhava de segunda a sábado. Eu só folgava no domingo mesmo, tá? E quando a gente inicia um projeto de vida de trabalho, normalmente a gente faz isso. A gente se doa completamente, né? Mas ao longo da vida, a gente vai se orientando melhor sobre aquilo que faz mais sentido. Então, hoje o projeto da minha clínica é totalmente diferente do projeto de quando eu abri. A essência é a mesma, porque ela leva o meu nome, né? A minha clínica sou eu. Mas eu fui também me diferenciando assim ao longo dos anos. E hoje o projeto da minha clínica é diferente do que quando eu abri. Porque eu fui abrindo caminhos diferentes, né? E eu sou muito feliz com os caminhos que eu escolhi ao longo desses anos. E quando a gente faz isso, às vezes a gente se perde no caminho. Quando a gente se doa demais para o trabalho, a gente acaba se perdendo um pouco pela essência e pelo propósito. E a gente não pode se perder no propósito do trabalho da gente. Tudo que a gente faz com propósito, na minha concepção, prospera, né? Por isso que a gente não pode se perder no propósito. O meu propósito com a minha clínica sempre foi servir as pessoas, ajudar elas de alguma forma a melhorar a sua autoestima, se sentir melhor consigo mesmo. Então, esse sempre foi o propósito da minha clínica e eu mantenho essa essência até hoje com procedimentos diferentes, mas a essência é a mesma. Só que quando a gente faz isso, a gente trabalha, né? O trabalho ele deve ser instrumento de reconhecimento profissional e financeiro para nós profissionais. Tem que ter remuneração, né? Então, quando você trabalha, obviamente você não trabalha porque você só quer amar aquilo que você faz. Você trabalha porque você quer ter um reconhecimento financeiro. E isso deve se reverter em horas, porque o que mais é valioso na nossa vida é o tempo.
Por isso que a gente tem que fazer as coisas com afinco, com amor, pra gente ser bem remunerado, ser bem reconhecido, pra gente ter horas de qualidade depois para poder investir esse reconhecimento. Seja ele em cursos que vocês queiram muito fazer, em viagens que vocês queiram realizar, em sonhos com a família de vocês. Mas vocês não podem se perder no propósito, porque muitas vezes essa dedicação integral ao trabalho, principalmente quando a gente começa um negócio, a gente se perde e torna o trabalho a principal fonte de investimento de tempo. E o trabalho da gente deve ser instrumento para que a gente tenha mais tempo de qualidade com a nossa família, mais tempo de qualidade para nós mesmos, para que a gente consiga ter uma saúde mental também a longo prazo, tá? E isso eu falo para todo mundo que conversa comigo no dia a dia, porque eu valorizo muito a saúde mental, tá? Tanto das pessoas que trabalham comigo, como a minha própria saúde mental, quanto a saúde mental da minha família. Porque eu já fui essa workaholic aí de trabalhar 14, 16 horas por dia, todos os dias, e não ter tempo para nada. Então, quando a gente se dedica demais para o nosso trabalho, a gente acaba perdendo horas. E tempo é dinheiro. Se você a longo prazo não conseguir manter a tua saúde mental no teu trabalho, você não vai conseguir ter esse reconhecimento que você quer. Então, dedique as tuas horas com coisas que vão te retornar depois com saúde, tanto no trabalho de vocês, quanto na família, quanto em tudo que vocês colocam, o amor de vocês, mantenham o propósito do atendimento, tá? Então, por que eu fiz essa reflexão hoje de manhã, né? Porque me passou uma linha do tempo, assim, né? Muito tempo atrás, se eu sumisse da rede social, ninguém ia sentir falta, porque todo mundo sabia onde eu tava morrendo de trabalhar. E aí, essa semana eu sumi porque eu tava passeando, né? Eu tava num compromisso pessoal e eu fiquei muito feliz, de verdade, que as pessoas sentiram a minha falta aqui na rede social porque eu não apareci, né? E olha que na sexta-feira eu viajei, eu fiz caixinha de perguntas, eu postei coisas no sábado, segunda-feira voltando de viagem também fiz caixinha de perguntas, fui respondendo vocês. Então, eu fico muito feliz com a interação de vocês, tá? E eu quero aproveitar também esse início da aula, aqui, enquanto o pessoal tá entrando, para parabenizar as pessoas que estão me seguindo aqui e que estão me dando feedbacks das aulas, que estão aproveitando o conteúdo e se posicionando na rede social. Eu entro no Instagram de vocês e eu vejo lá que vocês postaram alguma coisa que vocês aprenderam na aula, que vocês fazem um post referente a algum conteúdo que a gente viu na aula da semana. Fico muito feliz com o aproveitamento de vocês das aulas aqui, tá? Porque eu sei que muitas pessoas gostariam de ter entrado na última turma do curso e não conseguiram, então conseguem aproveitar o conteúdo das aulas gratuitas aqui da quarta-feira. Então tem aula lá no YouTube também para quem não consegue acompanhar aqui ao vivo, a gente sobe a aula depois lá no YouTube para vocês assistirem. Então eu fico muito feliz para quem consegue aproveitar o conteúdo daqui de alguma forma, mesmo sem estar no curso. Então o conteúdo aqui ele é tão válido quanto, tá? No curso é mais aprofundado, mais completo, assim, mais direcionado. Mas aqui também, né, é super possível de vocês aproveitarem o conteúdo, tá? Então, toda semana vocês podem continuar me mandando as dicas de vocês aí, o que vocês querem ver aqui nas aulas. Porque daí eu trago conteúdo bem direcionado para vocês também, tá? Hoje a gente vai falar das indicações e contraindicações da depilação a laser, né? É um conteúdo bem amplo e bem complexo na minha visão também. Porque apesar de parecer muito óbvio, não é tão óbvio assim quem pode e quem não pode fazer a depilação. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu priorizo muito a avaliação na depilação a laser. E o que eu falo por avaliação não é você olhar só a cor da pele, a cor do pelo e a espessura do pelo, a quantidade de pelo para colocar o protocolo pronto lá na máquina. Não é isso a avaliação. A avaliação é você considerar todas as características físicas, pessoais, hábitos de vida do teu paciente, fazer uma anamnese bem completa e coletar ali, colher todas as informações que você puder para gerar o teu protocolo mais eficiente, mais assertivo, mais redondinho para você ter resultado o quanto antes na tua depilação a laser, tá? As minhas pacientes, a maioria delas consegue ter um resultado bem expressivo já na primeira sessão, porque eu consigo refinar o protocolo desde a primeira sessão. E aí a gente consegue entregar resultado mais efetivo desde a primeira sessão, porque eu levo em consideração todas as características da paciente.
Então, eu levo em consideração o fototipo da paciente, a integridade dessa pele, se essa pele já sofreu algum tipo de lesão, se essa pele tem hidratação suficiente, a quantidade de água que esse paciente faz a ingesta diária, se o paciente está fazendo uso de alguma medicação contínua, se fez alguma medicação esporádica naquele período da depilação, se pegou sol, se faz uso de protetor solar, se faz uso de aqueles autobronzeadores com pigmentador, se faz uso de algum hidratante específico ou de algum produto que tem algum tipo de ácido, se faz algum tratamento para acne, se tem alguma disfunção hormonal, se faz tratamento para queda de cabelo, se faz tratamento para alguma inflamação que tem no organismo, até se a pessoa teve uma cistite, a gente tem que perguntar. E sabe por que é que a gente tem que perguntar para o paciente? Porque quem sabe fazer a depilação a laser somos nós, não é a paciente. A paciente só quer se livrar dos pelos. Quem tem que saber tudo isso que talvez possa interferir no resultado somos nós profissionais. E se você não perguntar, a paciente não vai te dizer. E você vai deixar passar essa informação e você vai descobrir que talvez ela tenha alguma disfunção hormonal lá na quarta, quinta sessão, quando você esperava já estar dando alta para a paciente e ela tá cheia de pelos. Então, você não pode esperar todo esse processo para você desconfiar que tem alguma coisa errada. Você tem que refinar a tua avaliação para já desde o início você conseguir dar continuidade ao tratamento com assertividade, com direcionamento. Se você não perguntar para a paciente, ela não vai te falar. Então, a gente tem aquele paciente que é o quê? O paciente gold, o paciente ideal para depilação a laser, que é o paciente top de linha, que é o nosso mostruário ali, né? Que você olha para o paciente e você sabe que vai dar resultado. Qual é essa paciente top de linha? Paciente mulher, de meia idade, tá? 25, 30 anos, pelo escuro, pelo grosso, bem grosso, pelo escuro e bem grosso, de preferência aqueles que nascem 3, 4 pelos assim no mesmo folículo. Esse é show para fazer a eliminação desse folículo por completo, tá? Que tenha a pele branca, fototipo 2/3, que não pegue sol, não faça uso de nenhuma medicação e que tolere o procedimento. Ou seja, que aguente a depilação a laser, que não seja tão sensível para dor. Essa é a paciente gold, paciente top de linha, que você fala com ela já te responde, ela tá bem antenada, ela sabe da depilação a laser, sabe como funciona, vem disposta a fazer o procedimento. Você explica para ela, ela entende, ela já sana as dúvidas e você sabe que aquela paciente ela vai aderir ao tratamento e vai dar resultado. É a paciente top de linha. Essa é a paciente que todo mundo gostaria de ter. O problema é que existe uma dessas para cada 25 das outras que não dá tanto resultado assim, que você tem que ficar investigando as coisas e contornando e adaptando o protocolo e adaptando coisas, tá? Oi, Michelle, a aula fica gravada, mas não aqui no Instagram, tá? Ela sobe lá no YouTube depois para vocês assistirem por lá. Eu sempre posto aqui também quando sobe a aula lá no YouTube, tá? Essa paciente Gold, com 4 sessões, no máximo, você já vai poder fazer a cada 60 dias a depilação nela, mais umas 2 você vai dar alta. Talvez se ela for fazer ali virilha, na região bem íntima, ali no meio dos lábios, na região anal, perianal, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade por conta da sensibilidade. Mas você vai ter um excelente resultado também, tá? Essa é a paciente Gold, super indicada para depilação a laser. Ah, Gabi, mas as outras não são indicadas? A depilação a laser é indicada para toda e qualquer pessoa que consiga fazer o procedimento, ou seja, que tolere o procedimento. O tolerar é a sensibilidade, porque a gente sabe que não existe a depilação efetiva indolor, mas também não é para traumatizar ninguém, é uma dor ali confortável, que a pessoa suporte, né? Então, é a pessoa que tolera o procedimento e que tenha coloração nos pelos que não seja ruivo. Então, se a pessoa tiver o pelo escuro, né, que seja pelo menos um castanho claro, né? Que seja um pelo castanho claro
e que tolere o procedimento, a gente consegue fazer a depilação a laser, é indicado. Quando é que eu não vou ter resultado? Quando for um fototipo mais alto, daí a gente vai ter um resultado, mas não um resultado tão efetivo. Quando essa paciente tiver alguns pelos brancos ali no meio, nesses pelos brancos não vai pegar. Quando essa paciente tiver uma hipersensibilidade, aí você não vai conseguir evoluir o teu protocolo, e aí você também não vai ter tanto resultado. Então, a gente tem peculiaridades mesmo em pacientes onde é indicado fazer a depilação. Então, no paciente de fototipo alto, é contraindicado fazer? Então, não. É super indicado fazer a depilação em qualquer fototipo. A questão é que em fototipo 5 e 6, a gente não vai ter resultado definitivo. A gente vai ter um afinamento dos pelos, um clareamento dos pelos, um clareamento da região, redução da foliculite, o pelo vai crescer mais devagar, mas a gente não vai ter um cessamento do crescimento do pelo. A gente vai continuar tendo crescimento dos pelos ali naquela região, com um espaçamento maior, a pessoa vai ter que vir fazer manutenção eventualmente, mas você vai ter um resultado, só não é o mesmo resultado do que dessa paciente top, essa paciente gold. Então, a gente tem que ter esse direcionamento quando a gente já explica para a paciente, para ela não esperar. Você bate o olho, você sabe que aquela paciente vai ser mais difícil de você ter um resultado. Não dá para você vender igual você vende para paciente gold, né? Então, você tem que ter esse discernimento. Não é contraindicado, mas também não é o top de linha da indicação. O que é importante você fazer nesse direcionamento? A avaliação. É na avaliação que você vai ver tudo isso e vai direcionar a tua paciente, vai indicar para ela, olha, no teu caso, você vai precisar de mais sessões, porque o teu fototipo é mais alto, não posso fazer essa briga ali da melanina do teu pelo com a tua pele, porque não posso te gerar lesão. Tudo isso você vai explicar para ela na avaliação, e aí você vai gerar um protocolo um pouco mais longo para ela. Se o cliente não está sentindo incômodo, pode aumentar a fluência até começar a sentir a fisgada, qual é o risco de queimadura? Então, Eduardo, você vai... o protocolo é exatamente esse. Você vai subir a fluência de acordo com a sensibilidade do paciente, mas você não pode esquecer dos outros parâmetros também. Você tem que estar com o fototipo bem adequado com a duração de pulso, né? Se você tiver com a duração de pulso bem adequada com o fototipo, você pode subir a fluência sem medo até o paciente sentir, porque não vai queimar. Porque o limite da sensibilidade é o que vai definir ali entre a queimadura e a pele íntegra. Você não vai ter queimadura se você tiver com a duração de pulso adequada, mas aí tem que adequar a duração de pulso. Fototipo 3 e 4 é paciente Gold ou é o mesmo que fototipo 5 e 6? Não, fototipo Gold é 2 e 3, tá? De 3 para 4 a gente já tem um pouco mais de melanina, já é um pouco mais difícil. Tá, então, o que muda ali é a duração de pulso, né? Se eu tenho uma duração de pulso mais longa, que eu vou utilizar no paciente 3 e 4, o paciente 2 e 3 é mais ou menos a mesma, né? Para paciente 4 e 5, eu já tenho que subir um pouco a duração de pulso. Quanto mais eu subo a duração de pulso, menos calor eu tô gerando. Quanto menos calor, menos eficiência no resultado a gente tem, porque a gente demora mais ali a ter a cauterização dos vasos, o folículo com inflamação, então a gente não consegue ter o mesmo resultado. Paciente Gold é paciente fototipo 2 e 3, né, com pele super branca, assim, né, sem bronzeamento nenhum, pessoa que não fica manchada de sol, com pelo preto e que tolere o procedimento. E de preferência um pelo grosso, preto também, um pelo fino já não tem tanta melanina. Tá, então, esse é o paciente Gold. Significa que eu só vou ter resultado com o paciente Gold? Não, você vai ter resultado também com o paciente fototipo 4, né? Só que não tanto quanto o fototipo 3. Vai demorar um pouco mais de sessão. Até o fototipo 4, a gente tem evidência científica de depilação definitiva. É científico, não sou eu, Gabriela, falando. São os estudos que comprovam que com a programação adequada e com a sensibilidade adequada do paciente, você consegue chegar numa depilação definitiva, com um pouco mais de sessões para o fototipo 4, mas você consegue chegar. Agora, para fototipo 5 e 6, não temos evidência científica de depilação definitiva, tá? Temos depilação eficiente, depilação duradoura. A gente consegue ter um intervalo maior entre as sessões, redução dos folículos, a gente tem afinamento dos pelos, um clareamento da região, redução
assim, ó, significativa de foliculite. Mas não temos depilação definitiva. Às vezes fica um pouco confuso do que é definitivo, né? Eu sei que é um pouco complexo para vocês venderem a depilação definitiva, porque realmente ela não é definitiva para todo mundo. Ela é definitiva para quem? Para o paciente Gold, para o paciente ele que tolera o procedimento. Se eu tenho uma paciente fatotipo 2 e 3, que tem a pele clara, que tem o pelo grosso, que tem o pelo preto, mas não tolera o procedimento, é super sensível para dor, vocês concordam que eu não vou conseguir subir a fluência? Porque a paciente não tolera. Se ela não tolera, eu vou gerar queimadura. Então, eu não vou subir. Só que se eu não subo a fluência, eu não gero o calor necessário lá na estrutura necessária para eliminar o pelo. E aí, eu vou ter o quê? Um afinamento dos pelos, uma redução do crescimento, eu vou ter um espaçamento entre as seções, mas eu não vou ter uma depilação definitiva. Porque a depilação, a laser, ela não é para todo mundo. Esse é o assunto da aula de hoje. A depilação, ela não é para todo mundo. Ela é plausível de ser feita, assim, é possível de fazer em todo mundo. Mas ela não é para todo mundo. Ela não vai gerar o mesmo resultado para todo mundo. Tem pacientes que não vão tolerar o procedimento, mesmo com fluência super baixa. Tem gente que não tolera o procedimento, mesmo que seja a paciente Gold. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação bem detalhada. Se na primeira sessão você percebe que a paciente não tolera, que você chegou lá numa fluência de 10, vai subir para 12, a paciente já não aguenta, eu já demito a paciente aí. Eu já falo, olha, para eu conseguir entregar o resultado que eu gostaria e que você gostaria, eu preciso subir a fluência. Eu preciso entregar mais energia, fazer mais forte. Só que, infelizmente, você não tolera. Mesmo com a ponteira resfriada, mesmo usando gelo, você não está tolerando o procedimento. Então, eu não posso fazer mais forte porque eu corro o risco de gerar uma lesão na tua pele. Mas eu preciso te dizer que com esse procedimento, da maneira como a gente está fazendo, eu não vou conseguir te entregar resultado. Eu vou conseguir deixar os teus pelos mais finos, eu vou conseguir deixar os teus pelos mais claros, talvez você vai demorar um pouco mais para fazer sessão, mas eu não vou conseguir eliminar os teus pelos, você vai ter que continuar fazendo a depilação ou com cera ou com a lâmina depois. Então eu não vou ficar feliz com o resultado que eu vou te entregar e você não vai ficar feliz com o resultado que você vai receber. Você quer continuar fazendo mesmo assim? É ser transparente com a paciente de vocês. Adianta eu, Gabriela, que sou autoridade na depilação, referência aqui na minha cidade, querer vender um pacote para Eduarda lá que não tolera o procedimento? Aí ela vai fazer as 10 sessões, não vai ver resultado e vai sair da minha clínica dizendo: a Gabriela é uma farsa. Porque ela falou para mim que a depilação dela é definitiva e aqui ela não me entregou nada. É a avaliação. A avaliação tem que ser bem minuciosa. Tem que ser bem minuciosa. É na avaliação que vocês vão coletar as informações para montar o protocolo de vocês e para evoluir o tratamento da paciente. Ninguém faz depilação por fazer. A pessoa não fica ansiosa. Ai, hoje eu tenho depilação, ai que bênção, que maravilhoso, eu vou lá fazer, tô muito ansiosa. Não é um procedimento recreativo. É chato de fazer, é um pouco constrangedor para a paciente. A gente gosta do resultado. Então, você imagina fazer a pessoa passar por tudo isso e não ter resultado? Ninguém gosta. Então, tem que ser transparente com o paciente e entregar as informações para eles também. A pessoa está consumindo de você um produto, um serviço que você está vendendo. É tua obrigação explicar para o paciente o que ele está comprando e é direito dele receber aquilo que ele está pagando. Então, se você não for transparente para o teu paciente, você vai enganar ele por algumas sessões, mas lá na frente ele vai descobrir. O teu paciente vai descobrir que você também não sabe o que você está fazendo. Estou tendo muito afinamento dos pelos. Pode ser pelo fototipo, né? Pode ser por não conseguir subir a fluência, ou pode ser que realmente você esteja tendo um rebote por dose subterapêutica. Aí precisa fazer o quê? Uma avaliação para ver qual é a causa desse afinamento dos pelos, para ver se você consegue reverter. Se for uma baixa fluência, que você não está conseguindo subir a fluência, se você só não está conseguindo subir porque você tem medo,
Aí você tem que ver a duração de pulso, ver se tá bem certinha. Se tiver certinha a duração de pulso, pode subir até que o paciente tolere. Se for um rebote porque você tá com a duração de pulso muito mais alta do que o necessário, é só você adequar a duração de pulso, você vai reverter também. Então, é só você descobrir o porquê que você tá tendo o afinamento e corrigir ali, que ainda, né, se for no meio do procedimento, ainda dá tempo de corrigir. Então, você consegue dar a volta nesse afinamento. A não ser que seja um fototipo 5 e 6, que não dá mesmo para subir, que você tem que usar uma alta duração de pulso. E aí você não vai conseguir ter mesmo um resultado muito melhor do que só o afinamento dos pelos. Mas daí vai de você alinhar a expectativa do paciente com o teu resultado. Tem uma cliente que subo toda a fluência e não sente. Aí tem que ver se a duração de pulso está adequada, Daisy. Às vezes está muito alta a duração de pulso. Aí você pode baixar a duração de pulso. Ou às vezes você está com a frequência muito alta também, né? Você pode baixar a frequência. É aquela balancinha dos parâmetros, né? Você sabe como que o protocolo acontece. A gente tem duração de pulso, fluência, frequência, né? Eles juntos formam ali para chegar a um calor de 60 graus lá no bulbo do pelo. Então, você tem que ver como cada um se comporta e como adequar um ao outro para gerar mais calor se a tua paciente já extrapolou aí todas as possibilidades de geração de calor do teu protocolo. Você tem que alterar o protocolo. Olha, Soraya, terminei um laser day de sucesso depois da entrega dos meus resultados. Parabéns, Soraya. A Soraya é uma das alunas, uma das minhas valiosas da primeira turma. E eu tenho muito orgulho da Soraya, porque ela teve uma evolução muito grande, principalmente na rede social dela, em posicionamento, em entrega de resultado, em redução de intercorrências, em clareamento de pele, em apoio para as pacientes. A gente só vê elogios das pacientes da Soraya para a Soraya, porque eu olho o Instagram de vocês, tá? Mesmo quem não é do curso ainda, gente, se vocês estão por aqui, se vocês curtiram alguma coisa, começaram a me seguir, alguma coisa assim, interagiram de alguma forma comigo, eu tô lá stalkeando vocês, tá? Volta e meia eu respondo as pessoas aí, eu interajo com as caixinhas de perguntas de vocês. Então, eu tenho muito orgulho das minhas alunas, porque eu acompanho a evolução delas, todas elas. A Soraya, porque ela tá aqui agora, né, e apareceu ela aqui, tô falando dela. Mas todas as minhas alunas da primeira turma, eu acompanho a evolução delas e todas elas cresceram muito na rede social, cresceram na entrega de resultados e na redução de intercorrências, porque começaram a direcionar melhor a avaliação. O segredo, gente, é a avaliação do protocolo. Tem gente que prefere não sentir dor e fazer pro resto da vida. Então, Jéssica, a questão é o alinhamento da expectativa. Se para a pessoa não tem problema não sentir dor e ficar pro resto da vida fazendo a sessão, tudo bem, né? Documenta isso e fala que você não tá na obrigação de entregar resultado nenhum, porque a paciente não tolera o procedimento, não quer sentir dor, enfim, né? Eu sempre foco para as minhas pacientes, eu reforço muito isso, que eu só entrego o resultado se eu conseguir fazer um desconforto. Explico para elas por que é preciso sentir o desconforto. E se elas não concordam, tudo bem, eu faço mais fraco, mas eu documento isso dizendo que elas estão de acordo, que elas não querem evoluir o protocolo e que tudo bem eu não entregar o resultado que eu gostaria de entregar e que eu sei que eu conseguiria entregar, né? A maioria das minhas clientes aceitam sentir o desconforto, porque eu vou conversando e elas vão entendendo e a gente... É só um desconforto mesmo, não é pra traumatizar ninguém, tá? Então, são 15 minutinhos de sofrimento para muitos meses aí de glória, liberdade e felicidade, então todo mundo aceita, tá? Mas, eventualmente, tem uma que outra que realmente não quer sentir dor. E aí, o que elas fazem? Elas fazem as 8, 10 sessões ali até ter um afinamento grande dos pelos. E antes elas passavam a lâmina um dia sim, um dia não. Elas começam a passar a lâmina a cada 15 dias. Então, esse é um resultado bom para elas já. Eu libero elas para fazer com cera. E aí, elas fazem com cera aí por um ano. E daí, um ano depois, elas vêm e fazem mais 2 sessões de laser. Daí, ficam mais um ano fazendo cera. Então, tá tudo certo, né? A gente não tá sendo... não tá mentindo para a paciente. A gente tá sendo correto, a gente tá sendo transparente com a paciente e a paciente está ciente daquilo que ela está consumindo. O errado é quando a gente sabe que pode dar mais resultado
E a gente não pergunta se a paciente quer sentir dor ou não. A gente só faz fraquinho para sempre, para ela ficar para sempre fazendo laser com você. Aí sim, é agir de má fé. É agir contra os princípios morais e profissionais, na minha opinião, né? Mas se a paciente está ciente de que ela vai ter um resultado aquém daquilo que a gente gostaria de entregar, tá tudo bem, a gente está sendo transparente com a paciente, não tem problema nenhum. Gabi, você consegue nos fornecer uma ficha de avaliação para depilação a laser para a gente ter uma ordem? Então, Luana, no curso eu ensino a fazer a avaliação. As alunas têm a ficha de avaliação, a ficha de evolução, lista de medicamento fotossensibilizante. A gente tem aula lá sobre avaliação, tem roteiro de avaliação. Tem roteiro até de como vender a depilação a laser pelo WhatsApp, quebra de objeção, pós-procedimento, pré-procedimento, como indicar o procedimento, tem tudo isso lá no curso, tá? Por isso que eu disponibilizo para vocês aqui, porque não dá pra gente largar uma ficha aqui para vocês não entenderem nada. Precisa dar explicação, porque se fosse uma receita de bolo era muito mais fácil, mas não é. A avaliação é complexa, a avaliação requer um conhecimento um pouco mais profundo sobre anatomia, fisiologia, como a depilação acontece, por que é que você está perguntando aquilo para a paciente, aonde é que aquela medicação vai influenciar na depilação, por que é que a gente não pode estar fazendo a depilação tomando um medicamento anti-inflamatório, porque é que não pode passar nada anti-inflamatório em cima. Então, tudo isso não é só jogar aqui uma avaliação para vocês, tá? Vai contra o meu princípio de ensinamento também, porque eu quero que vocês saibam como funciona a depilação a laser, né? A função de simplificar o procedimento é para ter um entendimento profundo, de forma clara, de forma objetiva, né? Não dá só para largar uma ficha de avaliação aqui para vocês seguirem um roteiro. Porque tem que ter um porquê disso. Por que é que vocês estão fazendo essas perguntas para a paciente? Onde é que o processo hormonal da paciente influencia no procedimento da depilação? Porque se você só fizer a avaliação, você não vai conseguir identificar, se só seguir ali um roteiro, você não vai conseguir identificar na prática aonde que isso está influenciando. E aí você não vai ter resultado igual. Então não vai te tornar um profissional melhor. Você já teve problemas ao mudar de equipamentos, marcas diferentes? Eu faço testes nas minhas pacientes com outros equipamentos, tá? Eu recebo equipamentos para testes aqui na minha clínica. E eu testo em mim, eu testo em outras pacientes que são mais da minha confiança, assim, há algum tempo. Eu já tive efeito rebote com equipamento, troca de equipamento. Mas foi uma única vez e foi em mim. Porque eu fui azarada, né? Eu fui testar em mim e me deu um rebote de pelos que nem existiam mais, começaram a crescer, porque era um equipamento totalmente bloqueado e não tinha como eu adaptar nada naquela época. Então, eu tive um rebote, tá? Mas hoje, com os equipamentos que a gente tem no mercado, da forma como eles estão se comportando agora, com os protocolos que tem no mercado hoje, não é para ter problema. Tá? Se você souber adaptar o protocolo. O que eu indico se você vai trocar de equipamento, tá? Antes de você trocar de equipamento, você faça o meu curso, que lá no meu curso tem vários equipamentos e lá eu mostro todos eles, como é o protocolo de cada um, o que tem por trás do protocolo pronto, como é a duração de pulso daqueles que não mostro lá na tela para vocês. Tudo isso eu mostro lá no curso. Por quê? Para você escolher um equipamento que seja mais adequado do que o que você já tem. Porque penso eu que se você quer trocar de equipamento, você não está feliz com aquele que você está trabalhando. E se você quer trocar, você quer ter um melhor, né? E se você não souber como funcionam os outros equipamentos, você não vai saber trocar por se você está trocando por um melhor ou se você está trocando por um igual. Né? Então, a minha indicação é que você faça o primeiro curso. Mas, se você vai trocar de equipamento, que você olhe por equipamento e veja se a programação dele é totalmente liberada, se você consegue fazer o protocolo personalizado e se quando você sobe a fluência, ele não sobe também a duração de pulso. Esse é o básico para você trocar um equipamento. Tendo isso, se é um equipamento totalmente liberado, você vai trocar de equipamento, vai começar de novo com as pacientes. Nunca comece do mesmo protocolo onde você parou. Se você parou numa fluência de 30, você não vai começar com a fluência de 30. A duração de pulso não vai mudar, porque é por causa do fototipo.
Mas você não vai começar com uma fluência de 30, você vai começar com uma fluência mais baixa e vai subir de acordo com a sensibilidade da paciente. Isso evita de você ter uma intercorrência de cara ali de queimadura, tá? Mas não é para você ter problema ao trocar de equipamento. O que muda é, por exemplo, eu trabalho com laser, vou mudar para luz pulsada. Trabalho com laser, vou mudar para LED. O protocolo é diferente. O protocolo é o mesmo, mas no LED você vai ter que adaptar, porque ele não é totalmente liberado. Então, o que muda é a questão de adaptação da paciente. Alguns equipamentos são mais resfriados do que outros, então um fica mais dolorido do que o outro. E aí você vai precisar adequar essa questão. Mas não é para dar problema na troca de equipamentos, tá? O incômodo é por causa do calor de 60 graus? Sim, vou mostrar para vocês. O que acontece? Vou mostrar minha maquete linda aqui, né? Essa aqui é a fase que a gente tem que trabalhar na depilação a laser, né? Então, é a fase que a gente tem aqui disponível a melanina, aqui na parte de fora, assim, da pele, né? Então, a gente tem um pontinho de melanina aqui do pelo para captar a luz, para chegar até aqui nos vasos sanguíneos, vai passar pela bulge, que fica mais ou menos aqui, e vai fazer a cauterização desses vasos, gerando inflamação em todo esse folículo, né? Não adianta fazer nessa fase aqui, que é o início da fase anágena, porque aqui ele não vai entrar, vai dissipar o calor aqui, porque não tem a melanina aqui em cima para levar até lá embaixo. Então, é nessa fase aqui. Qual é a questão da dor? Eu alinhando bem o protocolo, eu vou gerar um calor de 60 graus. Só que esse calor, ele não vai dissipar aqui em cima, ele tem que dissipar aqui embaixo. E para eu gerar 60 graus aqui embaixo, tem que ter um protocolo bem refinadinho. Então, ele vai entrar aqui pela haste do pelo e vai adentrar e vai chegar aqui no folículo, né? Na base do folículo, na matriz aqui onde tem atividade mitótica de reprodução desse pelo. Ok. Só que para eu chegar aqui embaixo, eu vou passar por toda essa estrutura. O calor, ele não vai entrar só por aqui, ele dissipa também na pele. Por isso que a gente tem lesão de pele quando a gente não tem adequado bem a duração de pulso, né? Porque eu tenho melanina aqui na pele também, não só aqui no pelo. Aqui eu também tenho melanina, em menos quantidade, óbvio, mas aqui e aqui eu tenho melanina. Então, essa luz do laser, ela vai entrar muito mais aqui no pelo, mas ela vai passar pela pele aqui também, gerando calor. E o que é que eu tenho aqui na pele, nessas estruturas aqui? Os receptores de dor, os receptores de pressão, os receptores de calor, todos os nossos receptores da sensibilidade, o sensorial da pele, estão dispostos nessa região. Então, para eu chegar nessa estrutura aqui, eu vou passar pelos meus receptores de dor, ele não vai desviar. E vai gerar calor, e vai gerar inflamação, e vai gerar dor. Então, se eu não estou gerando dor nenhuma, se eu estou tendo uma depilação indolor, eu não estou chegando nessa estrutura aqui. Por isso que a depilação indolor, ela não é efetiva. Porque se eu não passo pelos receptores de dor, eu não tô chegando nessa estrutura aqui, que é onde eu tenho que eliminar o folículo. Então, por que eu falo para vocês na hora da aplicação, para vocês forçarem a manopla aqui contra a pele, né? Pressionarem bem, para acoplar bem aqui na melanina do pelo, para puxar bem a luz, para não gerar pontos focais de calor e não gerar queimadura, mas também para acionar os receptores de pressão da pele, que ficam mais na parte de fora aqui da pele, né, na parte superior aqui. Você vai acionar esses receptores de pressão e vai dar uma enganada nos receptores de dor. Sabe quando você vai fazer, não sei se vocês já fizeram botox, mas quando a gente vai fazer botox, normalmente eles colocam um negocinho dando choque, assim, vai aplicar o botox aqui. E começa a dar um choquinho aqui. Para quê? Para dar uma enganada no sistema nervoso. Porque quando a gente pressiona aqui a manopla com gelo, a gente já vai resfriando, a gente dá uma enganada no sensorial e reduz a sensação de dor. Mas se eu não estiver sentindo nada, nenhum desconforto, nenhuma fisgada, significa que eu estou parando aqui em cima. Eu não estou gerando o calor necessário aqui nessa região, que é onde eu preciso eliminar o folículo. Se eu tô chegando só até aqui, eu tô no máximo atingindo a bulge. E aí eu vou ter um afinamento dos pelos, um clareamento dos pelos, ele vai demorar mais a crescer, mas ele não vai eliminar. Daí ele vai cair aqui a haste e vai nascer um pelinho de novo. Então não adianta a gente ficar acariciando o pelo.
fazendo um quentinho ali, uma caminha quentinha. A gente tem que chegar aqui com o calor necessário para eliminar. Esse calor vai cauterizar esses vasos, vai cortar eles aqui, vai gerar inflamação em todo o folículo. Daí a gente vai ter o edema perifolicular e vai cessar a nutrição desse pelo. E aí ele não vai mais nascer. É assim que acontece a depilação definitiva. Sobre o resultado, Lara, da troca dos equipamentos, você vai ter o mesmo resultado. Se for um equipamento que te permita fazer o protocolo certinho, o resultado depende mais do teu protocolo do que do equipamento, tá? Então, não tem problema trocar de equipamento, desde que ele te permita fazer o protocolo correto. A duração de pulso, por exemplo, para fototipo 4 eu uso 100. Eu posso aumentar ou diminuir se a fluência não resolverá. Você vai primeiro adequar a duração de pulso, Daisy, de acordo com o fototipo do teu paciente. E aí você vai subir a fluência de acordo com a sensibilidade. Se o teu paciente tem um fototipo 4 e você está com 100 milissegundos de duração de pulso, você subiu a fluência no máximo que deu, o paciente não sentiu nada. Primeira coisa, é um fototipo 4. Não é para o paciente não sentir nada. Você já tem que levantar um alerta aí. Tem alguma coisa errada? Como é que o que é o máximo de fluência do teu equipamento? É que o teu equipamento ele é bem bloqueado, né? Na fluência. Então, o máximo de fluência é quanto? Aí você vai ter que avaliar. Se o máximo de fluência do teu equipamento é 40 joules por centímetro quadrado, tem alguma coisa errada porque o teu paciente não está sentindo nada. Mas se o máximo de fluência do teu equipamento é 20 e ele não está sentindo nada, você não vai aumentar a duração de pulso, porque senão você vai gerar menos calor ainda. E se você diminuir a duração de pulso, você corre o risco de você queimar o teu paciente de fototipo 4. O que você tem que fazer é avaliar se você pode ou não dar dois disparos no mesmo ponto, no teu equipamento especificamente, tá? Mas você precisa avaliar. A chave do resultado é a avaliação. Eu atendi uma cliente com fototipo 4 e 5, coloquei fluência 15 e 400 milissegundos e queimou. Depois baixei para 10 fluência e 150 milissegundos, mas continuou queimando, eu fiquei sem entender. Porque você baixou também a duração de pulso, você tinha que ter baixado só a fluência, Rosa. Tá certo a duração de pulso pro teu fototipo 4 e 5 ali, né? Eu usaria 300, mas 400 é bom também. É interessante, né? Maior para não queimar a paciente. Eu começaria sempre com uma fluência baixa, começaria com 10 e subiria de acordo com a sensibilidade da paciente. Se ela tolera 10, tolera 15, é o que eu ficaria. Se ela não tolera, eu baixaria só a fluência. Não, se você baixa também a duração de pulso, você aumenta o risco de queimadura mesmo. Quanto menor a duração de pulso, mais calor você vai gerar. Então, você vai ter mais risco de queimadura mesmo. Então, você tem que aumentar a duração de pulso e deixar a fluência de acordo com a sensibilidade da paciente. Estou começando agora na área de laser. Rosa, vem fazer meu curso, eu te ensino tudo. Eu te ensino tudo sobre depilação a laser. Você vai voar. Qual a melhor pomada pós-procedimento? Pós-procedimento eu utilizo sempre calmante, não é pomada. Eu uso gel, né? Eu passo já na clínica, terminei de fazer o procedimento, eu já passo o gel calmante. Pode ser, não tenho marca preferida, não sou patrocinada por nenhuma, não ganho royalties de ninguém. Eu uso essas de depilação com cera mesmo, que é calmante, né? Eu olho sempre os ativos, que não tenha álcool na composição, que seja em formulação em gel, e eu gosto muito dos componentes de camomila e amamelis. Acho que é muito calmante e ajuda bastante já a diminuir a sensação de irritação da pele. Para paciente utilizar em casa, oriento sempre que se faça a hidratação da pele, né? Então, pode ser em pomada, em creme, hidratante, o que a pessoa já tiver em casa. Pode ser Bepantol, pode ser aquele Cicaplast, pode ser o hidratante que a paciente já utiliza, já esteja acostumada em casa, aqueles do Boticário, qualquer um que ela tenha, porque o importante é manter a integridade da pele pós-procedimento.
não existe nada milagroso, tá? Se você gerou lesão de pele, precisa fazer tratamento de lesão de pele. E aí é diferente, tá? Não é uma pomada para hidratação. O procedimento normal depois da depilação é 2 dias depois fazer a raspagem dos pelos ou esfoliação e depois disso hidratação. Aí pode utilizar o hidratante que a pessoa já tiver acostumada. Ah, não uso hidratante nenhum. Cicaplast, Bepantol, qualquer um que você goste, tá? Se a pessoa tem a pele mais oleosa, que não use o Bepantol lá de bunda de neném, mas que use o Bepantol Derma, porque ele é mais aquoso, daí a gente não tem toda aquela meleca lá, né? Mas enfim, pode ser também um hidratante que a pessoa já esteja acostumada. Porque o interessante é manter a integridade da pele, a hidratação. Por quê? Porque quando a gente faz o laser aqui, que a luz entra e chega aqui e gera 60 graus, o que que acontece num tecido que é basicamente formado de líquido e eu gero 60 graus de calor? Eu puxo toda essa água aqui para gerar inflamação aqui. Se eu não tenho água aqui nessa pele, aqui em cima, nada, essa pele não é hidratada, eu puxo toda a água que tem, que já é pouca, eu resseco ainda mais essa pele e corro risco de gerar lesão por ressecamento, que é aquelas casquinhas que faz. Aquelas casquinhas nada mais é do que quando o laser puxa toda a água que tem pro procedimento dele aqui de 60 graus que ele gerou e gera aquela casquinha aqui em cima de lesão de pele. Se a pele estiver bem hidratada, você não vai gerar essas casquinhas, tá? Então, por isso que eu oriento que faça bem a hidratação da pele pós-procedimento. Comecei mês passado e ainda tenho muita dúvida. Como consigo fazer o curso? O curso vai abrir nova turma em junho, tá? Então, até lá você acompanha as nossas aulas aqui nas quartas-feiras. Toda segunda-feira a gente tem uma caixinha de perguntas para dúvidas específicas. E em junho a gente vai abrir mais uma turma do curso, tá? A gente não sabe depois disso quando é que vai abrir de novo. A gente só vai abrir em junho porque teve realmente muita gente que queria ter entrado na última turma e não conseguiu por conta do cartão, por conta, enfim, de várias coisas. Então a gente vai programar para abrir uma nova turma em junho, tá? Fica ligada aqui no perfil que quando a gente abrir novamente a turma, a gente vai postar tudo aqui, tá? Até lá você pode ir acompanhando as aulas aqui. A gente sempre traz informações aqui para vocês sobre o laser e sobre o curso. O curso, gente, ele não é... Eu não fico escondendo as informações de vocês aqui. É que realmente não dá para trazer todo o conteúdo do curso aqui para vocês de aula em aula nas quartas-feiras, porque é muito mais complexo, é muito mais direcionado. A gente tem um público muito mais aprofundado lá no curso, um conteúdo mais aprofundado. Por isso que vocês têm que entrar lá na plataforma, porque daí vocês vão conseguir entender realmente como funciona. Porque eu falo totalmente das fases desse pelo, tem uma aula só sobre isso, sobre como esse pelo nasce, quanto tempo ele fica em cada fase, por que a gente tem várias sessões para chegar de novo na fase certa. Então, tudo isso é mais aprofundado lá no curso, tá? Então, daí você vai conseguir realmente ter esse direcionamento da avaliação, o que perguntar, como fazer, como aplicar, qual protocolo fazer. Tem equipamento que você... Não adianta a gente vir aqui só falar. Sabe quando que surgem as dúvidas de vocês? Quando vocês estão lá no laser day de vocês. Quando a paciente chega na frente de vocês e vocês têm que fazer a aplicação nelas. É lá que surge a dúvida. E aí eu não tô aqui para vocês, eu tô para as meninas lá no curso. Então, quando surgem as dúvidas, a gente tem a plataforma lá da comunidade pra gente tirar as dúvidas, tem aula ao vivo. Então, tudo isso é mais direcionado. Olha, Divina, eu lembro do meu sofrimento com o equipamento. A dúvida de vocês, ela realmente vai surgir quando tiver um equipamento na frente de vocês e abrir a tela e vocês tiverem que montar um protocolo. Porque eu sei que é complicado. Eu venho aqui e falo para vocês têm que montar o protocolo personalizado de vocês. E muitas pessoas ainda não conseguem entender. Porque tem disponível um equipamento que não tem isso. Que não tem lá o personalizado, que nem mostra a duração de pulso. Que às vezes até tem lá o customizado. Aí vai mexer, fica tudo igual. Eu sei que é complicado, por isso que lá no curso a gente tem bem detalhadinho tela por tela de cada equipamento, aonde vocês vão clicar, como vai fazer, o que tem por trás do protocolo. Não tem como trazer isso aqui para vocês
nas aulas de quarta-feira, senão eu ficaria 5 horas em cada aula, tá? Então, o protocolo vocês vão montar sem ter uma receita de bolo. A gente tem um direcionamento da duração de pulso, mais ou menos, para cada fototipo. É isso. O resto é raciocínio clínico, de você entender a interação dos parâmetros, de como é que a gente chega a 60 graus aqui nessa estrutura. Não adianta parar aqui no meio, né? Só dar uma bronzeada no pelinho. Tem que chegar aqui nessa estrutura, na profundidade correta, com a temperatura correta, na estrutura correta. Senão vocês não vão ter depilação definitiva. Vocês vão chegar sempre na depilação duradoura para todos os fototipos. Nem na paciente Gold vocês não vão conseguir ter o resultado efetivo. E não é isso que a gente quer. A gente quer entregar resultado na primeira sessão. Para paciente dali uma semana mandar uma mensagem para vocês: eu tô amando a depilação, eu não sei como é que eu não fiz antes, como é que eu não te conhecia antes. É isso que eu quero que vocês recebam. Que uma conte para outra e a agenda de vocês lote. Só que se vocês não conseguirem fazer o protocolo assertivo, um protocolo que chegue aqui nessa estrutura, vocês não vão conseguir ter esse resultado. Porque o resultado só vem com o entendimento do protocolo, com o entendimento da anatomia, da fisiologia, de como a pele se comporta, como o laser se comporta, como o LED se comporta, como a luz se comporta na estrutura. É aí que vocês vão ter resultado. Eu não entendo como as pessoas vendem depilação indolor com resultados. Sabe como que isso acontece? Ou a profissional ainda não teve o insight e acreditou no marketing que foi vendido para ela, tá? E vocês ficariam espantadas com a quantidade de profissionais que simplesmente compram um equipamento e replicam isso por anos, tá? Ou a profissional sabe que não dá resultado, mas fica naquela. E aí dá as 10 sessões, e aí não dá resultado. Para algumas pessoas dá um resultado mediano, reduz os pelos, afina, daí diz que esse é o resultado. Então, tem pessoas que se contentam com esse resultado, tá? Senão a gente não teria tantos profissionais trabalhando dessa maneira. E mesmo assim, tem gente que vende como depilação indolor, e na hora de fazer, não é indolor não, gente. Tem o desconforto lá e a pessoa fica: não, mas é que é a tua pele que é mais sensível. Sempre joga no colo da paciente. Ah, os pelos voltaram. Não, mas você que deve ter alguma coisa que faz os pelos voltarem, porque eu fiz tudo certo. Então, é sempre aquela coisa de jogar a responsabilidade para as outras pessoas, tá? Então, eu já abstraí dessa situação. Eu já nem me importo mais com essa situação de depilação indolor. Eu acho até engraçado, sabe? Porque como eu sei que não funciona, e não é porque é uma arrogância da minha parte, uma presunção. É porque é científico, gente, não sou eu que tô falando. Pode ser o equipamento que for. A anatomia da pessoa não muda. A luz não desvia dos receptores de dor. Tem mecanismos de deixar mais confortável? Tem ponteiras mais resfriadas, a gente usa gelo. Tem maneiras, a própria varredura deixa super mais confortável. Vocês que já trabalharam aí com a varredura, dá resultado? Dá? Vocês não tiveram um efeito rebote, a torta direito aí? Então é isso, sabe? A gente sabe que dá pra fazer indolor? Dá. Dá o mesmo resultado do pontual, que é desconfortável? Não dá. Então, o que você quer vender? Uma depilação indolor ou um resultado? Eu prefiro ser conhecida como profissional que dá resultado. Quer fazer procedimento indolor? Marca uma massagem comigo. Eu tenho uma massagem maravilhosa. Minhas mãos são maravilhosas para massagem. Quer ter resultado de depilação? Eu vou gerar desconforto. É isso. Eu sou honesta com as minhas pacientes. Eu quero resultado tanto quanto elas. Não tô aqui para segurar ninguém por 10 sessões. Quanto antes, se eu pudesse te dar resultado com um único disparo, eu daria. Meu sonho é criar uma máquina de depilação onde a gente entrasse pelada dentro, que cobrisse só o cabelo e a sobrancelha e os cílios, e abrisse os braços assim e desse um único disparo e sumisse todos os pelos. A gente ficasse só com o cabelo, sobrancelha e cílio. Seria o meu sonho de cristal. Mas, por enquanto, não temos isso. Você tem que vir ainda, deitar na minha máquina e ainda sentir um pouquinho de dor.
Por enquanto, o que a gente tem disponível é isso, para resultado. Então, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, tá? Eu não me importo de ver minhas colegas vendendo depilação indolor. Dentro de mim, até penso assim, daqui uns meses vai vir paciente nova. Porque eu sei que vai dar rebote. Eu sei, gente, não é presunção minha. É porque eu sei que vai dar. Eu sei. É científico, não sou eu que estou dizendo. Então, não se prendam nos assuntos aí das colegas que vendem indolor a depilação. Mas se a ponteira é bem gelada, não tem dor e mesmo assim dá resultado. Então, Simone, eu quero... Aonde que dá resultado isso aí? O que é o resultado? Porque a ponteira, ela é bem gelada. Só que ela não mantém o procedimento inteiro. Ela não mantém o procedimento inteiro. Você pode gelar ela, só que no tempo que você vai fazendo, ela vai perdendo calor. Porque imagina que eu tenho aqui uma ponteira congelada, né? Uma ponteira a menos 15. Eu vou aplicando. Pi, 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 pi. Cada pi, pi, pi aqui, eu tô gerando 60 graus aqui. Então, o menos 15 ali já não é menos 15. Ele não tem essa capacidade de manter. Tanto é que no início ela tá congelada. No final ela tá congelada ainda? Não tá. Ela vai perdendo esse calor. E aí, o resfriamento, ele acontece aqui em cima. O receptor de dor, ele tá aqui embaixo. Não tem como eu gerar um procedimento inteiro, mesmo que seja uma axila, uma área pequenininha, sem desconforto nenhum. Eu não tô dizendo aqui para vocês traumatizarem as pacientes de vocês com dor. Eu tô dizendo para vocês gerarem um desconforto, pra gente ter certeza de que chegou aqui nessa estrutura. Porque se não tiver nenhuma fisgadinha, se ela não sentir um calorzinho, se ela não sentir uma beliscadinha, você não chegou aqui. E aí o resultado que você vê pode ser que seja só atingindo a bulge. A bulge é uma outra estrutura que a gente tem aqui mais ou menos na metade do folículo, que também tem atividade mitótica. Ela também produz células dessa haste do pelo. Então, quando você tira essa bulge, atinge ela aqui, gera um processo inflamatório na bulge, você vai ter um processo de reprodução celular do pelo que cessou. Ou seja, você vai ter um crescimento diminuído, esse pelo vai afinar, só que aqui embaixo, que é a principal estrutura, continua produzindo. E você não chegou aqui. Então, vai acontecer o quê? Terminou as 10 sessões, nossa, não tem mais pelo. Porque você cessou o crescimento da bulge. Passou 5 meses, voltou todos os pelos da tua paciente. Isso, para mim, não é um bom resultado. Eu tenho pacientes que vêm a cada 4 anos fazer manutenção. Eu tenho pacientes que eu atendi há 5 anos atrás, que eu mando mensagem todo mês perguntando se quer vir fazer manutenção e não precisa. Que não fizeram nenhuma manutenção até hoje. 5 anos. Isso é um resultado. 5 meses, não. Então, depende do que você considera como resultado, tá? Então, a questão não é você gerar dor para traumatizar a paciente. Só que se a paciente não estiver sentindo absolutamente nada, tem alguma coisa errada. Desconfie do procedimento. Pós-depilação, pode causar coceira no local? Pode. Pode ficar vermelho, pode ficar inchado, pode gerar coceira. Isso pode gerar até 24 horas depois, tá? Por quê? Porque a gente gerou uma inflamação. E a inflamação, ela vai ter um rubor, um calor, um edema, dor. Vai ficar inchadinho aqui em cima, né? Em volta do pelinho. Vai ficar vermelho, vai dar um pouquinho de coceira, vai ficar sensível, vai ficar irritado, vai parecer que tá assada a pele, tá? Pode acontecer isso até 24 horas. Depois disso, não é mais para acontecer. Se persistir isso por mais tempo, aí você pode desconfiar que a pessoa pode ter alguma hipersensibilidade à luz, ou seja, tipo uma alergia do laser, tá? A gente tem que fazer o quê? Uma nova avaliação para ver qual é a situação que levou a paciente a ficar com a pele daquela maneira. Queimei um paciente, ele não sentiu ardência nem na hora e nem depois, é normal? Pode acontecer, né? O paciente, na verdade, que você queima, quando você gerar uma queimadura no teu paciente, ele nunca vai sentir na hora. A queimadura dificilmente ela vai aparecer na hora para você. O paciente vai te mandar mensagem um dia depois, reclamando que apareceu uma bolha, que deu alguma situação ali na pele e tal. Mas dificilmente você vai visualizar na hora.
Só que a gente tem um caso de queimadura que é um pouco mais grave, que é uma queimadura de 3º grau, que ela é mais profunda. E quando a gente atinge mais profundamente, a gente tem a lesão dos receptores de dor também. Então, uma queimadura de 3º grau, ela não dói mesmo, porque a gente lesionou a parte nervosa. Então, o paciente não vai sentir nada, tá? É uma queimadura mais grave, requer um atendimento e um tratamento mais complexo, tá? Pode acontecer. Como pode ser que tenha sido uma queimadura tão leve que o paciente também não sentiu nada? Então, precisa avaliar que tipo de queimadura que ocasionou. Às vezes, nem foi uma queimadura. Pode ter sido só aquela lesão de casquinha que eu falei antes, que é quando puxa toda a água da pele e gera um ressecamento tão grande que gera uma casquinha. E as pessoas, às vezes, confundem isso com queimadura. É uma lesão de pele, mas não necessariamente uma queimadura, tá? Então, às vezes, precisa avaliar realmente se foi queimadura. Mas nem sempre a pessoa vai sentir dor mesmo. Eu fico até feliz quando não sente dor, porque já queimei a pessoa. E aí, né, que bom que ela não tá sentindo nada. Queimamos uma paciente e ela quis cancelar o contrato, mesmo estando ciente que isso poderia acontecer. Como reverter? Então, juridicamente, tem que ver o que está escrito no teu contrato. No meu contrato, não tá... Eu pouco eu faço contrato com os meus clientes, para ser bem sincera, tá? Porque eu trabalho de forma individual com os clientes, eu não faço pacote, nada. E o meu contrato é um termo de consentimento, na verdade, né? Não tá previsto que eu possa gerar queimadura na paciente, tá? Porque não é o que a gente espera que aconteça, tá? É um tipo de intercorrência e se você tá previsto no teu contrato, se fosse, né, comigo, eu daria todo o suporte que essa paciente precisasse, já que fui eu que queimei ela, que gerei a queimadura, a lesão de pele. Daria todo o suporte que a paciente achasse que fosse necessário. Se ela quisesse ir na dermatologista da confiança dela, eu levaria ela, iria junto, inclusive. Me proporia a fazer qualquer tratamento que ela quisesse. Se ela quisesse vir tratar aqui na minha clínica, trataria também, se gerou algum tipo de lesão de mancha, enfim. Eu daria todo o suporte que ela precisasse. E cancelaria o contrato se for o caso de ela, se é o que ela acha que é melhor, tá? Mas sugiro que você consulte o jurídico da tua empresa que fez o contrato. Depende do que foi colocado no teu contrato. Na minha clínica, como eu não tenho esse tipo de contrato com as pacientes, eu não tenho por que cancelar o contrato, né? A pessoa nem tem mais sessões, ela pode simplesmente não querer mais vir porque ela não tem sessões pagas para frente. Então, é uma situação totalmente diferente. Mas no teu caso, se fosse comigo, eu consultaria o jurídico da minha empresa para ver o que é que está proposto no contrato para achar uma solução que ficasse melhor, primeiramente para a paciente e depois para, né, não prejudicar a clínica, não prejudicar o atendimento de vocês. Lógico, eu sempre friso assim, ninguém queima o paciente porque quer. Ninguém acorda, hoje eu vou queimar 10 pessoas, tem uma meta. Ninguém faz isso com gosto. Acontece, tá? Então, quando acontece queimadura, eu falei antes isso nos stories, a gente precisa averiguar o porquê que a queimadura aconteceu. Primeiro, para a gente poder tratar de forma correta e depois para a gente não repetir o mesmo erro. Porque a queimadura acontece por um erro. Ou de programação, ou de aplicação, ou de falta de avaliação, alguma falha na avaliação. A queimadura acontece por um erro. E a gente é passível de errar. A gente é humano. Todo mundo erra. Ninguém queima o paciente porque gosta, porque quer, porque faz de propósito. A gente erra e acontece. E aí a gente assume as consequências dos erros da gente, né? Penso eu assim, dessa forma, profissionalmente. Mas eu acho que a gente precisa averiguar o porquê que a gente errou para não cometer o mesmo erro novamente. Nem com essa mesma paciente, não gerar uma nova queimadura, e nem com outras pacientes também, né? A gente precisa ter essa consciência de que é um trabalho específico, que a gente lida com pele, lida com outras pessoas. Por isso que eu falo assim, para não ficar considerando o paciente de vocês como se eles fossem umas axilas ambulantes aí que chegam para depilar. É uma pessoa que veio depilar com você. Ela tem uma história, ela tem acontecimentos durante o dia dela. Então, eu sei que é um tempo curto que a gente fica com a paciente. É um atendimento rápido.
Mas a gente tem que considerar que aquela pessoa, ela é um ser humano. E assim como a gente tem problemas diariamente, a pessoa também tem. E às vezes ela tá com um pico altíssimo de cortisol, e aí isso deixou a pele dela um pouco mais sensível. E aí você gerou uma queimadura, às vezes, porque não levou em consideração isso. Tá? Então, é uma questão, assim, que a gente tem que levar bem em consideração. E com o tempo, a gente vai refinando isso, sabe? Depois de um tempo a gente vai levando mais em consideração e fica mais natural. Mas de início a gente tem que dar uma forçada mesmo na avaliação. Pomada, quando queima, a gente não pode receitar medicação para os pacientes, né? A gente sabe que enquanto esteticista, enquanto fisioterapeuta, biomédico, enfim, a gente não pode receitar medicação para o paciente. Então, o que a gente faz, né? No protocolo de queimados, a gente usa limpeza diária, né? Com soro morno, 2 vezes ao dia e hidratação intensa do local. Se gerar uma queimadura mais grave, uma queimadura de tirar a pele, de gerar bolha, de fazer inflamação, de gerar infecção, que precise de medicação, vocês vão ter que enviar essa paciente para um médico. Não dá pra gente ficar passando pomadinha, isso não é tratar. Então, se é uma queimadura mais grave que requer uma pomada com medicação, vocês vão ter que indicar para o médico fazer isso, tá? O que cabe a nós é um protocolo simples, queimadura de 1º ou 2º grau, limpeza do local, avaliar se tem inflamação ou infecção, se não tiver, mantenha a limpeza com soro morno e hidratação. Eu gosto muito para queimados, assim, até eu, se eu me queimo em casa, alguma coisa assim, eu uso muito babosa, gelada e cicaplast. Evita muito o escurecimento da região, tá? Mas se precisa de medicação, inclusive via oral, às vezes anti-inflamatório, precisa indicar para o médico, tá? Aí vocês dão o suporte para paciente. No equipamento com 3 comprimentos de onda, eu uso a potência referência de iodo, mesmo em fototipo alto, porque tem o alexandrite. Sim, nos triple wave, o parâmetro que vocês vão seguir é sempre o do diodo, é o mesmo, tá? Se o equipamento for só alexandrite, não. Mas se ele tem o diodo, vocês precisam seguir o comprimento do diodo, tá? Porque ele é o mais comprido, né? É onde a gente... mais comprido não, né? Vamos falar certinho aqui. A gente tem o ND-YAG, que é mais comprido, né? De comprimento de onda, ele vai mais longo. Tem o Alexandrite 755, tem o ND-YAG 1064, tem o diodo 800, 810, 812, tem 808 também. Então, por que a gente leva em consideração o diodo? Porque em comprimento de onda, o diodo é o que mais se aproxima dessa região aqui. O Alexandrite, ele fica um pouco mais acima, e o ND-YAG um pouco mais abaixo, que vai chegar aqui na hemoglobina, tá? Então, a gente leva em consideração o diodo porque ele é o mais efetivo. Então, a gente refina mais o parâmetro para o diodo para ele chegar nessa estrutura aqui, tá? Mas a gente tem o alexandrite junto. É que quando a gente fala o triple wave, muitas pessoas não entendem. Daí vocês acham que tem aqui 3 comprimentos de onda e aí vai lançar um, lançar outro e depois outro, né? Eles vão fazer o megazord do laser ali e vai juntar os 3. Não é assim. O triple wave, ele faz tipo uma varredura, ele passa os 3 do mesmo tempo, tá? Então, a gente tem a efetividade dos 3 ao mesmo tempo. Não é que ele vai um, depois outro no disparo. Ele faz tipo uma varredura dos 3, tá? Então, a gente tem uma efetividade maior do diodo pelo comprimento de onda. Por isso que a gente refina o parâmetro pro diodo. Então, a gente vai refinar tanto pro alexandrite quanto pro ND-YAG, mas a gente vai ter um refinamento maior do diodo aqui no meio, tá? Então, por isso que a gente usa o parâmetro do diodo. E eu quero ressaltar bem importante aqui, tá? Tem equipamentos que são 4D. Principalmente tem um equipamento aí no mercado que anda dando muito problema, que eu não vou citar o nome, né? Porque também não posso ser processada nesse momento. Mas tem um equipamento aí que todo dia tem alguém me mandando uma pergunta na caixinha de pergunta ou no direct ali. Ele tem 4 comprimentos de onda. Um deles é o Rubi. Quando vocês forem utilizar o Rubi em fototipos altos, vocês desativem o Rubi, tá? No 4D.
Por quê? Porque o rubi, ele é um comprimento de onda muito curto. E aí, se vocês forem utilizar um comprimento de onda muito curto em fototipos altos, fototipos 5 e 6, esse comprimento de onda vai chegar bem aqui, ó. Em fototipo 5 e 6, a gente tem muita melanina na pele e vai misturar com a do pelo. E aí ele vai queimar, tá? Então, se vocês têm um equipamento 4D, seja ele da Medical Sun, seja ele da Milisma, seja ele da Fismatec, qualquer um que seja 4D, e tenha o comprimento de onda do rubi, um comprimento de onda curtinho, vocês desativem para fazer fototipo alto. Utilizem os 4D até o fototipo 3, até o fototipo 4 dá para usar. Fototipo 5 e 6, não utilizem os 4 comprimentos de onda. Mantenham só os 3 possíveis, tá? Para não gerar queimadura aí por nada. Como fazer a evolução com o Acros? Liberando o parâmetro, tornando o equipamento desbloqueado. E aí você faz a programação da maneira como você quiser. Ele é um bom equipamento, o Acros. Ele tem 3 comprimentos de onda também. E você precisa liberar ele para fazer a personalização do parâmetro. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Nunca fiz uma varredura, mas confesso que pensei em fazer perna de uma paciente por ser uma área maior. Faria em menor tempo, mas assistindo suas aulas me recuso ao método varredura. Gente, vocês se recusem mesmo, tá? Varram o varredura da vida de vocês, tá? Você ganha tempo na sessão fazendo varredura? Ganha tempo na sessão. Você perde tempo de tratamento? Você perde tempo de tratamento. Porque você vai precisar fazer muito mais sessões para reverter o rebote depois, tá? Então, demora um pouco mais para fazer a sessão, mas você vê o edema perifolicular se formando, é a coisa mais linda do mundo, emociona a gente, tá? Porque fazer um edema perifolicular na coxa, no joelho, na perna, é maravilhoso, tá? Porque é um pelinho mais grosso, dá para ter um edema perifolicular, você consegue evoluir mais a fluência, dá mais resultado, a paciente fica mais feliz, você fica mais feliz ainda, ela vai te indicar para outras pessoas, você vai ter a tua agenda cheia. Não vale a pena por causa de 10 minutos que você vai ganhar numa sessão, tá? Sempre pergunto de 0 a 10 o nível de dor. Quando fala 7 eu amo, porque sei que atingiu o bulbo. É exatamente isso, Deise. Aprendeu certinho lá no curso. A gente usa a escala de dor, né? Eu sempre falo de 7 a 8 ali para paciente. Dependendo do paciente, dá para manter o 8, dependendo do paciente, mantém o 7 para você ter um pouco mais de segurança. Não precisa trabalhar no 10, porque não é para traumatizar ninguém. É para ter um desconforto, não é para ter uma dor imensa, traumatizante. Dá para ter resultado, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, me estendi aí nas perguntas de vocês, sobre as contraindicações absolutas, tá? O que é absoluto a gente não pode fazer de jeito nenhum. Uso de Roacutan, pessoas que fazem tratamento para acne severa. O Roacutan, que é conhecido como a isotretinoína, né? Ele é um medicamento via oral e não importa o quanto de miligramas a pessoa faça, ele deixa a pele hipersensibilizada, muito ressecada e quase um atestado de dar intercorrência. Você vai gerar lesão nessa pele, vai gerar queimadura, vai gerar mancha, hiperpigmentação. Tudo que vocês esperarem acontecer vai acontecer se você não perguntar se a tua paciente usa isotretinoína, tá? Então, contraindicação absoluta a isotretinoína. Câncer contraindicação absoluta enquanto está fazendo tratamento e diagnosticado de câncer, seja qual a região que for. Tô com câncer de pulmão, tá? A paciente com câncer de pulmão. Não pode fazer na perna, não pode fazer no buço, não pode fazer em lugar nenhum. A pessoa que está com câncer está com a imunidade prejudicada. E isso faz com que a pessoa tenha alto índice de rejeição para a luz, alto índice de hipersensibilidade, alto índice de geração de intercorrência. Não se faz. Além do mais, que a pessoa que está lutando contra um câncer, a prioridade dela não deve ser a eliminação dos pelos, né? A gente tem que priorizar a vida da pessoa, né? Então, acolha essa paciente, mas não faça a depilação.
Medicações que são fotossensibilizantes podem ter risco de intercorrência. Então, a medicação fotossensibilizante, ela não é uma contraindicação absoluta, ela é relativa. Você vai ter que avaliar qual é a função dessa medicação e como ela age no organismo. Tem um tempo de aplicação para antes e depois, tá? Para não gerar hipersensibilidade, para não gerar também lesão de pele. Doenças reumáticas e inflamatórias. Não tem nenhum estudo que diga assim, ó, não pode fazer. Eu, Gabriela, não faço em pessoas que tenham doenças reumáticas e doenças inflamatórias crônicas. Porque a pessoa faz uso de medicação anti-inflamatória cronicamente. E eu não vou ter resultado com a depilação, além do que eu posso estar gerando uma crise na doença dela. A pessoa que tem gota, a pessoa que tem reumatismo, a pessoa que tem lúpus, a pessoa que tem psoríase. Além do uso da medicação dela, eu posso estar gerando, com a inflamação gerada pelo laser, eu posso causar uma crise na doença dela. Inclusive, vitiligo, eu não faço, tá? Não importa em qual a região a pessoa quer fazer, eu não faço. Tenho colegas que fazem e vai ter alguém que, eu sempre fiz e nunca aconteceu nada. Que bom que você é abençoada, que Deus te protege, que nunca te aconteceu nada. Eu, Gabriela, não trabalho com risco. Não brinco com as minhas pacientes, não faço testes nas minhas pacientes, exceto se for um teste científico, onde a paciente assina um negócio dizendo estou participando de um teste. Senão eu não faço. Eu só trabalho com aquilo que é totalmente seguro para minha paciente e eu não considero uma segurança total trabalhar em pacientes que tenham risco de doenças reumáticas, doenças inflamatórias crônicas, tá? Então eu não trabalho nesses casos. Pacientes que têm disfunção hormonal, ovário policístico, doenças, miomas, doenças do ovário, que gerem aumento dos hormônios, tá? Ou diminuição dos hormônios femininos, aumento da testosterona. A gente avalia para ver se tem resultado. E em últimos casos, a gente encaminha para endócrino para fazer diagnóstico, tá? Por quê? Porque na maioria dos casos, doenças hormonais geram hirsutismo, que é a predominância de pelos no corpo feminino em regiões que normalmente seria só masculino. Aonde? Na lateral do rosto, pelo grosso no buço, pelo aqui na região do mento, muito grosso, na região do centro da mama, na barriga, no bumbum. São pelos que normalmente as mulheres não teriam. Então, quando você recebe uma paciente que tem casos de pelos assim, você já desconfia, já acenda um alerta para um caso hormonal. Aí mas a paciente fala que não tem nada, desconfie. Faça um teste, explique para ela, olha, não é comum ter pelos nessas regiões, vamos fazer um teste. Se não funcionar, vou ter que encaminhar para o endócrino para fazer um diagnóstico melhor, tá? Lógico, a paciente que já sabe que tem ovário policístico, que tem o crescimento dos pelos, se incomoda com esses pelos, você vai dizer que não vai fazer? Eu faço. Nesse caso, eu faço. Por quê? Porque eu explico para a paciente, olha, eu não vou conseguir eliminar os teus pelos, mas eu vou conseguir afinar eles. Você vai, em vez de passar a lâmina todos os dias, você vai poder passar uma vez por semana, a cada 15 dias. Vai reduzir o escurecimento da tua pele. Você acha que isso é um resultado bom para você? Se a paciente concordar, eu faço. Porque a paciente que tem barba e passa a lâmina todos os dias tem que fazer a barba. Vocês acham que não é um ganho de qualidade de vida para ela poder passar a lâmina uma vez por mês? Tendo um pelo mais fino, que não é mais aquela barba, vira uma penugem? É um ganho de qualidade de vida para ela. A gente não vai curar o ovário policístico dela. A gente não vai curar o hirsutismo causado pelo ovário policístico, mas a gente vai trazer mais qualidade de vida. Então, tudo isso com a ciência da paciente. A paciente tem que estar consciente disso. Se a paciente consente, tá tudo certo, tá? Quem tem fibromialgia pode fazer? É relativo. Pode, se não estiver em crise e se estiver com o medicamento em dia ali, né? Fazendo tratamento. Mas ainda assim, eu faço um teste antes, faço algumas ressalvas, porque a gente pode desencadear uma crise na paciente, tá? Então, a gente sempre avalia. Em fibromialgia, porque a fibromialgia ela tem nuances, né? Tem pessoas que passam anos sem ter crise nenhuma e tem pessoas que têm crises recorrentes.
Então, precisa fazer uma avaliação de como é o caso de fibromialgia dessa paciente, se ela está em tratamento, como é o tratamento que ela faz, qual a medicação que ela toma, se não é uma medicação fotossensibilizante, a avaliação, tá? Eu faço em pouquíssimas pacientes que têm fibromialgia, uma delas é a minha mãe. A minha mãe tem fibromialgia diagnosticada há muitos anos e ela faz uso de medicação somente quando tem crise. Ela não faz medicamento recorrente. Então, a gente pode fazer, tá? Mas se é uma paciente que teve crise recentemente, tá com o corpo ainda inflamado, tá tomando medicação, o que adianta eu fazer a depilação? Nada, não vai dar resultado nenhum. Teve alguém aqui que perguntou, quem toma anti-inflamatório não deve fazer. Então, Eduardo, quem faz uso de anti-inflamatório recorrente, a gente precisa fazer uma orientação do porquê que essa pessoa está tomando. Primeiro, porque não se deve tomar anti-inflamatório recorrentemente, né? Porque pode gerar lesão de fígado, lesão dos rins, enfim, né? Então, às vezes a pessoa está se automedicando. Por que é que a gente não deve fazer? Porque quando a pessoa está tomando uma medicação anti-inflamatória, a gente tem uma redução do resultado da depilação a laser. Porque qual que é o objetivo da depilação? Chegar com calor aqui e gerar o quê? Uma inflamação do folículo. É assim que a gente elimina o pelo. Se a pessoa está tomando uma medicação anti-inflamatória que está correndo aqui, nesses vasos sanguíneos, que está chegando aqui nesse pelo, adianta eu gerar aqui a inflamação? Se vai só brigar aqui a inflamação com anti-inflamação, inflamação com anti-inflamação, não vai dar resultado. Uma vai anular a outra. Então, eu sempre faço a avaliação, pergunto se a pessoa está tomando anti-inflamatório. Se a pessoa está tomando, eu não faço. Se a pessoa me avisa antes, olha, eu faço uso de anti-inflamatório, tem problema? Eu pergunto, pra que você está tomando? Se é algo que a pessoa está se automedicando, eu falo, tem como você ficar 2 dias sem tomar, 3 dias sem tomar para fazer o laser, daí fica mais 2 dias depois? Porque às vezes a pessoa nem tem nada, a pessoa tá só se automedicando. E eu ainda dou um sermão dizendo, você não deve se automedicar. Porque a hora que você realmente tiver uma inflamação de verdade, você vai tomar um anti-inflamatório, ela não vai fazer efeito. Então, eu dou um sermãozinho para os meus pacientes também. A pessoa que está na menopausa também interfere super, principalmente se a pessoa está transicionando para menopausa. Por quê? Porque quando a pessoa entra na menopausa, a gente tem uma queda brusca dos hormônios femininos, né? Porque os ovários param de produzir os hormônios e a gente tem um aumento da testosterona, né? Então, a gente vai ter mais testosterona livre no organismo da mulher que está entrando na menopausa. Isso quer dizer o quê? Que vai estimular os folículos. E é muito comum que as pessoas que estejam entrando na menopausa comecem a crescer aqueles pelos grossos no queixo, no bigodinho. A gente tem um rebote de pelos, os pelos fiquem mais grossos, mais duros, tá? É bem comum essa queixa de mulheres que estão entrando na menopausa. E um outro fator também que interfere na menopausa é que quando elas estão entrando na menopausa, por conta dessa queda dos hormônios, normalmente você faz o quê? Uma reposição hormonal, que pode ter tanto hormônios femininos quanto hormônios masculinos também. E a gente precisa avaliar qual é a reposição que a paciente está fazendo. Se for a base de hormônio masculino, se for a base de testosterona, a gente vai ter crescimento de pelos. E a gente vai ter ali aquela briga, eu elimino um, o hormônio traz outro. Eu elimino um, o hormônio traz outro. E não vai dar resultado. O pelo que a gente consegue eliminar, ele não cresce mais. Mas se a pessoa está fazendo ingestão de alguma coisa que está estimulando novos folículos, vai crescer pelo novo. E aí vai parecer que a tua depilação que não funciona, mas você elimina os pelos, mas está vindo pelo novo. O mesmo acontece para quem faz uso de anabolizante, para quem faz uso, essas atletas de fisiculturismo, de musculação que fazem uso de anabolizante a vida toda. Elas vão ter sempre um rebote dos pelos por conta do estímulo causado pela testosterona. Cliente que fez cirurgia e retirou o útero também interfere. Aí que está a importância da gente conhecer a anatomia e a fisiologia. Porque os hormônios, eles são produzidos nos ovários e não no útero, né? Tanto é que muitas mulheres fazem a oforectomia, que é a retirada do útero, mas continuam produzindo hormônios, não precisam fazer reposição, porque os ovários não foram retirados. Ela só não vai mais menstruar, porque, enfim, não tem mais o útero, né? Mas os hormônios femininos continuam sendo produzidos. A gente só tem problema quando são retirados os ovários
ou quando a gente tem alguma afecção, né, alguma doença que interfere nos hormônios femininos, porque aí a gente vai ter ou uma alteração para mais ou para menos dos hormônios femininos, que vai interferir também nos hormônios masculinos do nosso corpo. Porque embora a gente seja mulher, a gente tem também testosterona livre no nosso organismo, em quantidade menor, mas a gente tem. Se a gente tem, por algum motivo, um aumento da testosterona, a gente vai ter rebote de pelo, porque a testosterona ela vai atuar exatamente aqui no estímulo, na nutrição desse pelo. Então, o problema do hormônio é mais direcionado para a testosterona. Para as pacientes que fazem reposição hormonal, precisa olhar qual é o hormônio que está sendo reposto. Se a paciente estiver fazendo uma reposição com progesterona, com estrogênio, não vai ter problema. E você vai observar isso, que não vai ter problema. Porque senão a gente que tomasse anticoncepcional também, a gente teria rebote dos pelos. Mas a gente não tem, porque é o hormônio feminino. Assim como a gente tem, por exemplo, aqueles implantes, né? Tem o implante, que é o Implanon, que não dá problema. O Implanon não vai dar rebote de pelos, porque o hormônio dele é feminino. Agora, a gente tem aquele chip da beleza, que o pessoal tá colocando aí à torta e direito, pra ter mais massa muscular, pra ficar mais bonita, enfim, né? Que é testosterona. E aí a gente tem casos de acne, a gente tem pelos, tem hirsutismo, tem peles mais oleosas, quedas de cabelo, tudo isso por causa do chip da beleza. Então, a gente precisa controlar qual é o hormônio que está sendo reposto. E isso daí é uma contraindicação, tá? Se a pessoa está fazendo reposição hormonal com testosterona, para que fazer a depilação? Você vai eliminar um pelo, mas vai nascer outro? Não faz o menor sentido. Então, a gente tem que cuidar nesse sentido que a gente está fazendo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma contraindicação que eu lembro. Lesões de pele, né? Se a pessoa vem com a pele lesionada, você não vai fazer em cima da lesão. Em cima de hematomas também é interessante a gente desviar ali um pouquinho, onde a gente tem varizes, varicoses, também não é interessante fazer diretamente em cima, porque a gente pode estar gerando inflamação em cima de um vaso que já está inflamado, a gente pode romper aquele vaso. Então, a gente tem que cuidar a anatomia específica das pacientes, tá? Qual é o segredo master da depilação para vocês terem resultado? Avaliação. Se vocês me perguntarem assim, Gabi, o que eu tenho que estudar para ser a melhor profissional de depilação da minha cidade? Avaliação. Refina a avaliação do teu procedimento. Entenda como a depilação funciona. Entenda como os parâmetros agem na pele. Não existe protocolo mágico nenhum, não existe receita de bolo nenhuma, não existe protocolo pronto de equipamento que vai fazer você ser um profissional melhor. Refine a tua avaliação. Perca um dia da tua vida estudando só a anatomia da pele e do pelo. Faça um cronograma diário de estudo. Eu sei que vocês têm as vidas de vocês, que todo mundo trabalha muito, que todo mundo já estuda outras coisas. Mas antes de dormir, ao invés de olhar TikTok, pega e leia um artigo científico. Vocês vão ver a diferença que faz quando vocês começarem a refinar a avaliação de vocês. A primeira sessão, vocês vão fazer uma avaliação completa. Vocês vão revirar a paciente de vocês do lado avesso para ver ela por dentro, se for preciso. Depois, vocês só vão conferindo as informações nas outras sessões, porque você já sabe o que tem que acontecer em cada sessão. Lá na terceira sessão, você já espera mais ou menos um resultado. Se você não tá dentro daquilo que você espera, você já fica desconfiando de algumas coisas. Você não espera mais as 10 sessões para desconfiar por que não deu resultado. Você não vai acertar sempre. Você não vai ter resultado sempre com todas as pacientes igual. Mas você tem um direcionamento. Você sabe quem é a paciente Gold e quem é a paciente que vai te dar trabalho. Você sabe, porque você sabe a tua avaliação. Você conhece os pormenores da depilação a laser. O que é que diferencia uma paciente que está nadando abraçadas largas aí nesse oceano azul e quem está ali só boiando? Quem conhece o procedimento. Só pegar um equipamento, aplicar gel e passar laser nas pessoas não é ser autoridade.
não dá resultado, não adianta. Não adianta, já passou o tempo que as pessoas se contentavam com resultados medianos. As pacientes, elas não têm mais tempo a perder, porque tempo é dinheiro. A pessoa quer ter qualidade de vida. E se você tem capacidade para entregar isso para ela, vocês têm noção do ouro na mão de vocês? Vocês vão querer só ser mais uma profissional de laser no mercado? Só mais uma aplicadora de protocolo pronto? Sendo que vocês têm condição de entregar resultados palpáveis para os pacientes de vocês o quanto antes. De cobrar mais por sessão, porque você acha que a pessoa quer fazer 10 sessões? Quer vir todo mês ali? Ninguém mais quer fazer isso. A pessoa quer ter resultado na primeira sessão. A pessoa quer já na semana seguinte do laser ver os pelinhos dela caindo. E é possível da gente ter esse tipo de resultado. Refinem a avaliação de vocês. A avaliação é 80% do procedimento. Porque você não avalia só uma vez, você vai avaliar, tratando, tratar, avaliando. Sempre. Porque não importa o equipamento que vocês vão utilizar. Não interessa se a ponteira congela, se não congela. Não interessa se é 3, 4 comprimento de onda. Não interessa se é LED, se é laser, se é luz pulsada. A anatomia da paciente de vocês não muda só porque o equipamento mudou. O pelo não vai mudar de lugar. Não vai mudar o receptor de dor, não vai mudar a maneira que o pelo se nutre, não muda nada na anatomia da paciente de você, só porque você está usando um equipamento diferente. Porque te disseram que o teu equipamento é o melhor do mercado, é a tecnologia mais avançada, é o melhor de todos. A anatomia da tua paciente não vai mudar. E uma vez que vocês entenderem como isso funciona, vocês vão começar a questionar esses equipamentos também. Vão começar a olhar para esses protocolos prontos e dar risada. E vão dizer como é que alguém um dia pensou que isso aí fosse dar resultado. Não dá mais pra gente fechar os olhos para isso. A anatomia da paciente de vocês não muda. Estudem a avaliação para entender a anatomia da paciente. Essa é a maior dica que eu acho que eu posso dar para vocês aqui, tá? Só se vocês aprenderem a avaliação da paciente de vocês, já vai fazer vocês saírem na frente de muitos profissionais aí que trabalham com depilação a laser de qualquer jeito. Assim como tem bons e maus profissionais em qualquer profissão, tá? Não é exclusividade da depilação a laser. Mas seria hipócrita da nossa parte dizer que todo mundo é igual, porque não é. Tem profissionais que sim, são muito mais referência do que outros. E tanto é que a gente se espelha neles, né? Então a gente seria hipócrita em dizer que todo mundo é igual porque todo mundo usa o mesmo aparelhinho. Então vocês entendem a diferença de quem é que tá indo pra frente e quem tá ficando sempre no mesmo lugar? Não é o equipamento. Todo mundo usa o mesmo. Como é que é a diferença do equipamento? O que muda é a maneira como vocês vão conduzir o protocolo de vocês, tá? Ai, cheguei a ficar entupida. A aula de hoje foi isso, então, galerinha. Eu adoro quando vocês interagem na aula, tá? Vocês são muito especiais pra mim e eu tô muito feliz essa semana. Eu vou fazer novamente o stalker aí de vocês. Vou olhar o que vocês vão postar sobre a aula de hoje, tá? Deixa eu ver o que a Eduarda mandou aqui. Você é um anjo, suas aulas têm me ajudado tanto. Minha vontade era parar com laser, mas você sempre me encorajando. Eu sempre vou encorajar todo mundo que quiser trabalhar com o laser. Porque você pode não viver a depilação a laser. Você pode não viver da depilação a laser. Você pode não querer viver da depilação a laser. Mas eu posso dizer com toda certeza do mundo que a depilação a laser, ela muda a vida das pessoas. Tanto dos profissionais que trabalham, porque a gente tem uma visão diferente. E a gente tem uma modificação da nossa vida pela depilação a laser. Quanto a vida das pacientes da gente, tá? Então, essa semana passada, eu postei o resultado que eu acho que foi até da Soraya. Que era uma axila bem escurecida, assim. E ela fez o trabalho dela, né? Excepcional. Eliminou os pelos e clareou, eu acho que pelo menos uns 4 tons a axila da paciente dela. Vocês acham que uma paciente que tem a axila toda escura, ressecada, opaca, né, esbranquiçada, que tem a depilação a laser feita e tem um resultado assim, vocês acham que não muda a vida de uma pessoa? A pessoa que não pode usar uma roupa mais justa porque tem foliculite.
pessoa que tem vergonha de usar uma regatinha porque a axila é escurecida e com os pelos irritados, com foliculite. Vocês acham que não muda a vida das pessoas? As pessoas menosprezam a depilação a laser. Só que a depilação a laser muda a vida das pessoas. E não é porque eu trabalho com depilação a laser. É porque a depilação a laser mudou a minha vida. E aí eu posso falar com propriedade sobre isso. Existe uma profissional antes e depois da depilação a laser. Existe uma Gabriela antes e depois da depilação a laser. Ela mudou a minha vida, não só financeiramente, mas mudou a minha forma de ver as coisas e ver todos os outros procedimentos que eu trabalho na minha clínica. A minha clínica, eu não tenho mais nenhum equipamento que eu utilize programa pronto. Desde o ultrassom até a radiofrequência, até o ozônio, até qualquer equipamento, eu não utilizo o programa pronto mais. Porque eu comecei a ter uma visão diferente de mercado para todo e qualquer procedimento. Eu não caio mais em marketing nenhum de equipamento, seja ele qual for, seja de depilação ou não. Eu não caio mais em marketing de empresa que quer vender equipamento. Porque eu tenho o estudo livre. Você tem a capacidade de questionar os procedimentos do mercado. Você bate o olho nas coisas da internet e você vê o que funciona e o que não funciona. Você vê aquilo que é real e o que não é. Aquilo que está só vendendo e aquilo que vai realmente mudar a vida das pessoas. E posso dizer com toda certeza e propriedade do mundo que a depilação a laser ela é um dos procedimentos que muda a vida das pessoas, das pacientes e das profissionais. E é por isso que eu venho aqui toda quarta-feira à noite. Não só para encorajar vocês, mas porque eu quero participar dessa mudança com vocês. Porque eu sei o poder que tem a depilação a laser na vida das profissionais e das pacientes. Eu já vi clínicas mudarem o faturamento e reerguerem só com depilação a laser. Já vi pessoas que estavam desistindo de tudo e começaram a trabalhar com depilação a laser e mudaram totalmente o posicionamento. Então a depilação a laser ela é o futuro e sempre vai ser, tá? Esses dias me perguntaram, né, se com o surgimento da depilação a LED, a depilação a laser ia ficar no passado. Vocês viram quantos equipamentos de depilação a laser lançou o ano passado? Só no Brasil? Então, eu acho um pouco difícil que fique no passado, sendo que todo ano tá lançando mais equipamento. A tecnologia não muda, gente. Por quê? Porque a anatomia não muda. A anatomia não muda. E a gente vai ter sempre condições de fazer melhor. A gente só precisa se atentar aos detalhes para ser excelente. Sempre vai ter lugar no mercado para um profissional excelente com visão. E eu espero que todas vocês estejam lá para eu ver vocês. Um bom descanso para vocês, um bom restinho de semana. Que Deus abençoe vocês, o descanso de vocês. Beijo, obrigada pela companhia de vocês, pelas dúvidas e até semana que vem.